O período que vai da segunda metade do século XIX até 1930 é importantíssimo para o entendimento da educação física, pois é nesse momento que são elaboradas novas concepções sobre o corpo e sua utilização como força de trabalho. Na Europa, esse período é marcado pela consolidação da burguesia como classe dominante, que tem como objetivo a construção do homem novo, que possa suportar uma nova ordem política, econômica e social. Esse movimento surgiu de um contexto de crescimento do capitalismo industrial, manufatura e grande indústria na Inglaterra, França e Alemanha. Essa ideia, fruto do pensamento liberal, é a educação física higienista, que surgiu para suprir a necessidade da sociedade da época no combate a problemas de saúde, criando homens e mulheres sadios, física e moralmente, através de exercícios físicos. No Brasil, conhecida por ginástica até então, propunha a defesa da saúde, da educação pública e o ensino de novos hábitos higiênicos pela medicina social. Porém, havia um aspecto especialmente preocupante para algumas higienistas brasileiras: as tendências eugênicas. Graças ao governo capitalista e à industrialização, onde muitas pessoas começaram a migrar para os grandes centros, o saneamento básico não suportou a demanda e desencadeou uma série de doenças e epidemias nas grandes cidades. Assim, a elite ordenou que pessoas fossem removidas desses centros para evitar a proliferação das doenças, e assim foi feito. Ainda no século XVIII, iniciou a preocupação de incluir nos currículos escolares a importante realização de exercícios físicos. Logo, em seguida, foram criadas organizações e os planejamentos para os devidos exercícios. Então, sempre no início de cada aula, os professores avaliavam se o aluno estava limpo e bem vestido. Caso contrário, não poderiam participar da aula. Assim, as escolas adotaram a educação física, onde as aulas eram práticas e abrangiam os procedimentos da ginástica alemã. A educação deveria ser realizada de maneira que preservasse e reforçasse as atitudes consideradas femininas e masculinas. Para os meninos, deveria motivar e desenvolver liderança, força e competitividade. Para as meninas, práticas voltadas para a dança, expressão corporal, teatro e poesia. Nesse contexto, tornou-se obrigatório a educação moral, cívica e esportiva nas escolas. Tudo isso tinha um objetivo principal: tornar seus empregados mais satisfeitos, mas, sobretudo, mais produtivos. Dali, surgiria um novo homem, este, por sua vez, mais centrado no seu corpo para o trabalho na época. Corpos robustos, viris, ágeis, fortes, dispostos a agir intensamente contra as mazelas sociais e para o trabalho, eram constantemente divulgados na sociedade, e por se tratar de um assunto que envolvia a medicina, o médico higienista era responsável por interferir na prescrição de exercícios e conteúdos escolares. A educação física no Brasil, conhecida como militarista, teve o seu auge no governo autoritário de Getúlio Vargas de 1930 a 1945. A educação física militarista nesse período tinha princípios do higienismo. Lembramos que o higienismo dizia que a educação física devia fortalecer o corpo e ajudar a criar novos hábitos de higiene para promover a saúde pública e o bem-estar físico, moral e social dos indivíduos, prevenindo doenças e vícios. A educação física militarista também foi influenciada pelo movimento eugenista, que acreditava no aperfeiçoamento da espécie, no fortalecimento dos mais fortes e na eliminação dos mais fracos, pois somente assim seria possível constituir os fortes defensores da nação brasileira. A educação moral voltada para a defesa da nação é um dos princípios mais importantes do militarismo. Estavam muito preocupados em formar indivíduos que se reconhecessem como brasileiros e que desejassem defender o seu país. Interessava formar indivíduos que valorizassem uma moral cívica baseada na disciplina e na obediência, que tivessem a coragem para combater os inimigos internos e externos. A abordagem militarista dava grande importância ao esporte. A educação física militarista no Brasil se baseou na edição francesa de 1927 do Regulamento Geral da Educação Física, no método francês. Ele tornou-se o Manual da Educação Física Brasileira ao ser adotado oficialmente e tornado obrigatório em todo o território nacional em 1931, sob o título de Regulamento número 7 de Educação Física ou Método Francês. Passou de imediato a nortear o ensino secundário, normal e superior e funcionou como polo aglutinador e coordenador do pensamento sobre a educação física brasileira durante as 2 décadas seguintes. O regulamento foi elaborado por militares e fisiologistas franceses e enfatizava a força, a resistência, a destreza, a têmpera de caráter e a harmonia das formas.
indicava o uso de 6 formas de trabalho: os jogos, as flexões, os exercícios educativos, os desportos individuais e coletivos. Até as atividades eram promovidas segundo as características anatômicas e fisiológicas dos indivíduos, classificadas por ciclos que iam da educação elementar dos 4 aos 13 anos, até a ginástica de conservação após os 35 anos. Na concepção militarista, havia uma forte diferença entre a educação física para homens e mulheres. Os homens eram considerados superiores às mulheres. Os princípios do método francês foram, em 1933, a matriz teórica da Escola de Educação Física do Exército, formadora do pensamento pedagógico da época e fonte de inspiração para a criação da Escola Nacional de Educação Física em 1939. Bom lembrar que a primeira instituição prioritariamente voltada para a formação de professores de educação física foi a Escola de Educação Física do Exército, fundada em 1933. Antes disso, o mercado de trabalho nessa área era parcialmente suprido pelas escolas de educação física da Força Policial de São Paulo e pelo Centro de Esportes da Marinha, no Rio de Janeiro. Alguns estudiosos afirmam que após a derrota dos governos autoritários no Brasil, período Vargas e o período militar de 1964 a 1985, ainda é possível encontrar resquícios dos princípios norteadores da educação física militarista. Salve galera, Claudson aqui passando para falar um pouco sobre uma das vertentes da educação física, a educação física pedagogicista. Bem, nessa parte do vídeo nós vamos falar e destrinchar um pouco sobre o que é e como foi a caminhada dessa vertente em meio à nossa nacionalidade, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que foi? Ela foi a concepção que vai reclamar da sociedade a necessidade de encarar a educação física não somente como uma prática capaz de promover a saúde ou disciplinar a juventude, mas ser uma prática eminentemente educativa. Ou seja, pode-se dizer que a educação física pedagogicista se sustentava como a educação física higienista em matizes do pensamento liberal. Todavia, é preciso entender que não se trata de um liberalismo do início do século, que sonhava com a desodorização e higienização da sociedade, mas sim de uma concepção que busca integrar a educação física como disciplina educativa por excelência, no âmbito da rede pública de ensino. A cronologia. A cronologia feita por mim foi sobre os dois meios de educação física já existentes antes do nosso, que é a pedagogicista. Então nós tínhamos até 1930 a higienista, e entre 1930 e 1945, que antecedeu a pedagogicista, a educação física militarista. Bem, a nossa concepção ganhou força principalmente no período pós-guerra, de 1945 a 1964. Após a Segunda Guerra Mundial, a ginástica perdeu espaço para o esporte, que passou a ser hegemônico no Brasil. O contexto político, social, econômico e histórico do país, nas décadas posteriores à guerra, conduziu uma tendência chamada de educação física pedagogicista, que é o nosso tema principal. Vamos lá falar sobre a modalidade. Bem, os seus conteúdos não só instruem, como também educa. Isso simplesmente por ser um instrumento capaz de levar a juventude a aceitar as regras de convívio social e suas peculiaridades culturais, físico-morfológicas e psicológicas também. Todavia, essa nova concepção inaugura uma nova forma de pensamento que altera a prática da educação física e a postura do professor, assim pesando para os dois lados e fazendo com que os dois lados aprendam. No segundo ponto, foi inspirada no discurso liberal da escola. Da escola nova. Muitos a denominavam como uma prática biopsicossocial. Ou seja, ela buscava efetivar um caráter mais educacional à educação física. No terceiro ponto, a introdução de ideias pedagógicas fizeram com que a educação física fosse reconhecida como um meio de educação. Bem, ela advogava no sentido de explicar que o homem, para ser instruído de forma integral, não deveria somente ser educado cognitiva e afetivamente, mas também no campo físico. Havia quem dissesse que tal fato
proporcionou aos professores da disciplina substituir os métodos mecânicos da prática, que era o que acontecia muito naquele tempo. Bem, no quarto ponto temos, assim como os militares tentaram superar os higienistas, também tentaram se filtrar no meio pedagógico. Bem, apesar do resquício de área médica e militar que se mantiveram presentes nas aulas dos professores da época, a relação, ao decorrer do tempo, se tornou, enfim, aluno-professor. Então, mesmo com o avanço dos militares querendo se infiltrar no meio pedagógico, no fim, se tornou uma relação normal de aluno e professor, sem nenhuma influência militar, digamos assim, ou quase nenhuma. No processo de implantação da educação física, na grade curricular das escolas, buscava-se habilidades consideradas fundamentais para a saúde física e mental, por meio de competições, gincanas, desfiles, entre outras que visassem o lazer, com o intuito de suscitar o controle emocional, o aproveitamento das horas livres e a formação de caráter dos alunos. Tal espaço foi sendo construído muito lentamente e começou a se constituir de fato quando foram acrescentadas disciplinas como a prática de ensino, recreação e lazer, didática e várias outras, aos currículos das faculdades. Estas disciplinas visavam formar no futuro profissional um olhar mais direcionado ao ato educativo, levando o professor a pensar a atividade física não só como meio de desenvolver a eficiência e o rendimento. Ela está preocupada com a juventude que frequenta as escolas, a ginástica, a dança, o desporto e etc. São meios de educação do alunado. São instrumentos capazes de levar a juventude a aceitar as regras de convívio democrático, onde os alunos estão expostos a relações sociais e assim praticando como um convívio entre os colegas e professores as práticas de educação física e bem-estar social. O término, o final triste da nossa concepção. Bem, eu coloquei essa imagem, para rodar para vocês, porque eu acho que ela remete muito na mente de cada ser humano que hoje vive no nosso país, no Brasil. Eu acho que essa imagem chama muita atenção e que nos lembra imediatamente a ditadura militar. Nos lembra rapidamente a ditadura militar. Bem, a educação física brasileira, com tudo isso que eu disse aí nos slides anteriores, parecia caminhar a largos passos para uma boa utilização de seus métodos, passando a folgar em prol da discussão teórica educacional. Porém, havia em seu caminho um empecilho que lhe proporcionou uma vertiginosa queda de volta ao biologicismo, a ditadura militar. Então nós temos lá no primeiro slide falando que a educação física pedagogicista perdurou de 1945 a 1964 e não foi por, digamos assim, tinha que terminar em 1964 sem motivo nenhum. Não, jamais. Ela acabou em 1964 juntamente com a chegada da ditadura militar, que a sufocou todos os seus prós e todas as suas ideologias, e iniciou um novo método de educação física, que virá a ser apresentado mais à frente no vídeo. A educação física competitivista está presente no Brasil depois do regime militar de 1964. Ela promove o culto do atleta-herói, aquele que, a despeito de todas as dificuldades, chegou ao pódio. Aqui, a educação física concentra a atenção no desporto de alto nível. Acredita-se que a prática desportiva deve ser massificada para assim permitir que surjam os expoentes capazes de brindar o país com medalhas olímpicas. Para atingir esse objetivo, a educação física privilegiou o treinamento baseado na fisiologia de esforço e na biomecânica. Pesquisas que foram capazes de melhorar a técnica desportiva. A educação física competitivista é sinônimo de desporto e de busca pela verificação de performance por meio da tecnologia. O desporto espetáculo
passa a ser oferecido com frequência pelos meios de comunicação de massa à população, com forte apoio governamental que pretendeu construir uma imagem de Brasil potência. Os anos de 1960 a 1970 foram importantes para o fortalecimento da educação física competitivista. A educação física competitivista muito se aproxima da militarista quando se preocupa em fazer da atividade esportiva um modo de disseminar sua ideologia. O treinamento desportivo com alta tecnologia que promoveu o desporto de alto nível foi privilegiado pelo regime militar que subjugou os outros valores e práticas da educação física. Chegou-se ao ponto de valorizar o desempenho esportivo e não o desempenho intelectual dos alunos nas escolas, sendo mais importante serem campeões esportivos que estudantes de qualidade. Um bom exemplo das medidas legais que permitiram o crescimento das ideias do competitivismo ocorreu na Secretaria de Educação de São Paulo com a resolução de 18 de fevereiro de 1971, que introduziu na rede de ensino de primeiro e segundo grau a possibilidade de criação de turmas de treinamento. Com isso, foi criado dois tipos distintos de educação física na rede escolar. Uma educação física destinada aos alunos que deveriam integrar as turmas de treinamento por terem algum conhecimento prévio ou aptidão para determinado esporte. E a outra educação física que foi destinada aos alunos não iniciados desportivamente. Esta turma era desvalorizada e continuava a funcionar como as turmas normais de ginástica. Outro bom exemplo foi a matéria sobre a criminalidade publicada na Revista Brasileira de Educação Física do Ministério da Educação e Cultura, MEC, em meados dos anos 70. A revista procurou mostrar como o desporto era meio eficiente para canalizar energias capazes de cansar o corpo e alimentar o espírito. Quanto mais quadras de esporte, menos hospitais e menos prisões. Quanto mais calção, menos pijama de enfermos e menos uniformes de presidiários. O culto ao atleta-herói e ao individualismo foram marcas registradas da educação física competitivista, amplamente divulgada e glorificada pela imprensa e pela televisão. A ideia de conquistar um lugar ao sol pelo esforço próprio foi ilustrada a todo momento com os ídolos do desporto, principalmente aqueles provindos dos lares mais pobres e que se destacavam em grandes campeonatos nacionais e internacionais. Essa glorificação do atleta-herói, e de origem humilde, em verdade, escondia a verdadeira falta de oportunidade de enriquecimento material e cultural em que vivia e vive até hoje a maior parte da população brasileira. Eu vou falar sobre a educação física popular. Bom, foi o período em que ocorreu o boom das academias, a valorização do fitness e da musculação. A partir da década de 90, a qualidade de vida ganhou destaque na preocupação social e a educação física foi valorizada como um alicerce essencial para o bem-estar. Nos currículos escolares, a educação física também foi aplicada nas séries iniciais, proporcionando desde cedo formas recreativas, alegres, educativas e inclusivas para o desenvolvimento psicomotor do aluno e suas potencialidades em diversas dimensões e fases. Apesar da ocorrência de algumas reformas políticas atuais na educação, a educação física no Brasil segue como uma grande e importante promotora da saúde que beneficia toda a população. Bom, vale ressaltar que a educação física não está preocupada com a saúde pública, pois entende que tal questão não pode ser discutida independentemente dos levantamentos da problemática forjada pela atual organização econômico-social e a política do país. A educação física popular também não se pretende ser disciplinadora de homens e muito menos está voltada para o incentivo de buscar medalhas. Ela é, antes de tudo, ludicidade e cooperação. E aí o desporto, a dança e a ginástica e etc. assumem o papel de promotores de organização e mobilização dos trabalhadores. E, mais que isso, a educação física serve então aos interesses daquilo que os trabalhadores historicamente vêm chamando de solidariedade operária. A década de 80 faz fervilhar os movimentos populares. O movimento sanitário cresce nos municípios e se organiza em 1986. Na já comentada 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorre o reconhecimento do conceito ampliado de saúde, que entende saúde como um conjunto de situações que vão além do biológico, incluindo o social, o cultural e o econômico.
A educação física pautada na tendência popular é dominada pelos anseios operários da ascensão na sociedade. Conceitos como inclusão, participação, cooperação, afetividade, lazer e qualidade de vida passam a vigorar nos debates da disciplina. Os alunos, depois de um longo período, desde a tendência pedagogicista, entre 1945 e 1964, passam a ser parte do processo, sendo ouvido e podendo sugerir e criticar. A saúde como tema deste período da educação física engloba diversos assuntos como o sedentarismo, as doenças sexualmente transmissíveis, o combate às drogas e os primeiros socorros. A força do biologicismo, tão presente em outras tendências de educação física, parece declinar. Lesões, traumas, estresse e uso de drogas para aumentar o rendimento direcionam a atenção da população para os efeitos do esportivismo e da sua busca pelo alto rendimento. Solomon, em 1991, afirma que somente a dedicação aos exercícios não são suficientes para a prevenção de doenças cardíacas. A afirmação produz um efeito física que se inicia então uma nova leitura do seu papel como produtora de saúde. Porém, a educação física na verdade entra em crise epistemológica. O que fazer? Não se respira mais os ares do higienismo e a sua asepsia corporal. Não se pretende mais produzir futuros soldados como pressionizava a tendência militarista. Não há necessidade de produzir atletas, pois a escola não possui esta função, como queria a tendência esportivista. Qual a ciência da educação física? A que se destina? Qual o verdadeiro papel de saúde na educação física? Desta crise, aflorada pelas necessidades de sobrevivência, surgem as abordagens da educação física.